Olá, alunos! Dando sequência ao nosso conjunto de aulas sobre o Brasil, consolidação do Estado, segundo reinado, vamos à aula 18. Na aula 18, trataremos sobre a economia brasileira. Para falar da economia brasileira no século XIX, temos que lembrar como que estava a situação antes do Dom Pedro II assumir o poder. Durante o primeiro reinado, o período regencial, que vai de 1822 a 1840, o Brasil sofria duras concorrências de produtos de exportação. O açúcar sofria forte concorrência com a produção inglesa das Antilhas. O couro sofria dura concorrência com a produção argentina. E o algodão sofria forte concorrência com o sul dos Estados Unidos. Mas chega 1840, vem o café como o verdadeiro ouro negro, o que vai salvar a política brasileira. Segundo o material anglo, o café veio as primeiras lavouras de café foram implantadas no Vale do Rio Paraíba do Sul. Mas antes de falar das lavouras de café, vamos falar da origem do café. Segundo o material anglo, o café é originário da Etiópia, da África. As primeiras mudas vieram para o Brasil no século XIX, mas de verdade ganhou força quando houve uma crise nos cafezais haitianos. Seria similar hoje à ferrugem na folha, que faz as folhas caírem e aí não há frutificação. Na verdade, o café é uma lavoura muito cara. É uma lavoura cara, que usa muita mão de obra e depende muito do mercado exportador, porque, lembrando, 60% da população brasileira era escrava, não tinha condições de consumir esse produto. Mas, no século XIX, principalmente alavancado pela Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos, aparecem grandes consumidores e a possibilidade de expansão das lavouras cafeeiras no Brasil. As lavouras cafeeiras do Brasil, elas vieram inteirinhas manuais. Hoje elas são produzidas com máquinas e só os cafés mais tops gourmets, que são caríssimos, que a produção ainda é artesanal, manual. Mas o restante ela é toda com máquinas bastante elevadas, bastante caras. Na época, o café no Brasil passou por duas etapas bem distintas. A primeira etapa, de 1840 a 1870, produzida no Vale do Rio Paraíba, que fica entre a fronteira do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Paraíba do Sul. Nessa época, as lavouras do Paraíba do Sul utilizavam capitais brasileiros, mão de obra escrava negra, essencialmente mão de obra escrava negra, e escoava pelos portos do Rio de Janeiro. Os cafeicultores eram chamados de Barão do Café, como vocês podem ver na foto ao lado. Acontece que as terras dentro do Vale do Paraíba, da região do Vale do Paraíba, não era de boa qualidade e houve esgotamento do solo. Nós temos isso citado no livro Monteiro Lobato, Cidades Mortas. Por que o título Cidades Mortas? Porque as cidades cresciam em torno das lavouras de café. Como o café se desloca para outra região, as cidades vão lentamente morrendo. Também nessa época, por volta de 1850, o Brasil sofre uma pressão bastante dura da Inglaterra e, por conta disso, publica a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe definitivamente o tráfico negreiro vindo da África. O tráfico interno podia acontecer, mas o escravo acabou ficando muito caro. E a alternativa escolhida na ocasião foi o imigrante europeu. Matava-se 2 coelhos com uma paulada só. Ah, como assim? O imigrante europeu vinha, trabalhava num regime de parceria e, ao mesmo tempo, servia para branquear a população brasileira.
Naquela época, existia uma teoria que quanto mais branco o tom da pele, mais inteligente a pessoa seria. Logo, o grande problema do atraso do Brasil seria exatamente o tom de pele escura. Então, era preciso branquear a população. E esse europeu, vindo da Itália, vindo da Alemanha, das crises da unificação alemã e da unificação italiana, vieram para o Brasil, com a promessa de que se trabalhasse um pouco, eles conseguiriam em pouco tempo a sua terra. Mas não foi bem assim. Em 1870 até 1930, reparem bem, que vai até o final da primeira República Brasileira, chamada de República Velha ou República Oligárquica, o café se desloca para o oeste paulista. Nessa região do oeste paulista, possui famosas faixas de terra roxa, como vemos aqui em Dourados também. Nessa fase já entram capitais estrangeiros, principalmente ingleses. Nessa fase houve a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado e se escoava a produção pelo Porto de Santos. Os latifundiários passaram a ser chamados de cafeicultores paulistas. Para conseguir ampliar a rede de produção e principalmente de escoamento, São Paulo aponta como uma grande cidade, o polo, e vai galgando saltos cada vez maiores em sua população. E junto com ele aparece uma revolução industrial, uma expansão industrial de peso no Brasil, com maquinários, com armazéns, com bancos, com ferrovias. Surgimento das primeiras indústrias do Brasil, chamadas de indústrias de fundo de quintal. E a população crescia com constância. Mas, claro, essa industrialização ela foi de curto prazo nesse momento. Ela é chamada de surto industrial exatamente. Como você pode ver na figura, nós temos aqui as lavouras de café. E o que nós temos ainda para comentar nessa aula? O Brasil possuía outros produtos de exportação, como o açúcar, que era produzido em latifúndios nordestinos, usando essencialmente mão de obra escrava e exportação. Aliás, até 1870, o açúcar era o produto número 1 do Brasil na pauta das exportações e o café passou a ser o produto número 2. Já em 1870, a situação se inverte. O café passa a ser o produto número 1 da pauta de exportações, chegando até 80% das exportações, e o açúcar lentamente vai perdendo vez no Brasil. Nessa época também, no finalzinho do período do Segundo Reinado, nós temos um surto da borracha, uma expansão da borracha da floresta amazônica. O extrativismo da floresta amazônica para atender à indústria pneumática que se desenvolvia na Europa e na América do Norte. O algodão brasileiro ganhou alguma força na época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, entre 1861 e 1865, já que os Estados Unidos não conseguiam produzir em função da guerra. Nessa época, o Brasil exportou bastante algodão para a Inglaterra, para a indústria têxtil inglesa. O cacau também ganhou uma fase bastante significativa. O cacau é nativo da América. O fumo era uma espécie de moeda corrente para trocar por escravos. E ele ganhou gosto na Europa, principalmente consumido com ele moído na forma de rapé, uma espécie de pó para ser cheirado. O engraçado é que ele era consumido nas altas festas europeias e a função principal dele era fazer a pessoa espirrar. Na região sul do Brasil e no atual Mato Grosso do Sul, no finalzinho do Segundo Reinado também, houve o despontar da erva mate. Aqui do lado vemos um ervateiro com uma enorme carga de folhas de erva mate para serem depois processadas, produzidas.
Se a erva fosse moída fina, era o chimarrão. Se ela era moída grossa, era para o famoso tereré.